Bom dia, pessoal, tudo bem? Dia chuvoso por aqui, né? Eu vou dar uma observada depois no vídeo, porque eu não sei se vai captar bem o som do que eu tô falando. Mas é o seguinte, pessoal, queria mostrar para vocês exatamente isso aqui. Vocês percebem que tá chovendo aqui no ambiente onde eu estou? Esse ambiente aqui é o ambiente da frente da minha casa, é o ambiente que tem as plantas que estão apenas embaixo do sombrite. Tá vendo? Embaixo da tela. Essas plantas aqui, então, elas pegam essa chuva, certo? E vocês podem me perguntar, Bruno, mas não dá problema? Na realidade, o que acontece? A questão de problemas sempre ocorre. Sempre vai ter uma plantinha ou outra que vai ter algum probleminha. Então, nós temos que estar observando essas questões, né? Quando dá uma chuva, depois ficar de olho. Principalmente depois que esquenta, costuma aparecer algum probleminha. Se acontecer alguma coisa na folha, aparecer uma folhinha com alguma manchinha estranha e tal, tu pode estar cortando, deixando essa planta no local seco, né? Porque aí ela vai recuperar. E a questão aqui do substrato, né, pessoal? Uma dica que eu vou dar a vocês agora. As plantas que nós compramos em orquidários comerciais, normalmente são plantas que são cultivadas embaixo do sombrite, e por cima do sombrite ainda tem uma lona plástica, uma lona agrícola. Essa lona ela é usada exatamente... Vou sair um pouquinho da chuva aqui que está aumentando. Essa lona ela é usada basicamente para quê? Para poder evitar que se perca o controle da umidade, o controle da irrigação dentro da estufa. E no caso, quando você não tem esse ambiente controlado, o que acontece? Muitas das vezes você compra essas plantas num orquidário comercial que cultiva essas plantas embaixo da lona agrícola e você quer colocar essas plantas no seu espaço, como esse espaço aqui, por exemplo. E esse substrato, muitas das vezes, ele vem carregado de esfagno, de xaxim, né? Tem gente que ainda usa o xaxim. Então, o que acontece? Muitas das vezes pode vir a dar problema com fungo, com bactéria, né? Com podridões. E como que eu faço aqui para poder evitar, então? Eu disse que impossível de dar podridões, impossível de dar problemas fúngicos. Não é. Pode vir a acontecer, assim como acontece na natureza, assim como acontece até mesmo dentro de uma estufa onde há a presença do plástico agrícola, né, da lona agrícola, pode ocorrer em qualquer ambiente, controlado ou não, a questão de fungo. Então, como que você evita? Você evita fazendo os cultivos que estão aqui. A maioria dos cultivos que aqui estão, ou estão em vasos cerâmicos, ou seja, um vaso que suga a água, ele retém a água com uma certa rapidez, com uma certa velocidade, então acaba diminuindo a incidência de fungo, né? O vaso cerâmico ele é bom por isso. Em contrapartida, o vaso cerâmico, se você não tem um regime legal de rega, se você não tem tempo para poder irrigar, ou se o seu ambiente tem a lona agrícola e não recebe a rega na quantidade suficiente, o vaso agrícola, o vaso cerâmico, o vaso de barro, ele pode vir até mesmo a roubar a umidade da planta, né? Pode até matar. Eu já vi planta morrer por causa do vaso cerâmico. Por exemplo, eu não indico vaso cerâmico para Wanda, não indico vaso cerâmico para Phalaenopsis, porque são plantas que necessitam de uma quantidade maior de água e no vaso cerâmico fica bem difícil você controlar isso. Então aqui eu tenho vaso cerâmico e esses vasos ajudam. Por quê? Porque num momento desse de chuva, esse vaso cerâmico ele vai manter essa umidade um pouquinho mais baixa, ele vai puxar a água. É claro que se a chuva for muito longa, as moléculas da cerâmica, né, do barro, elas podem se impregnar de água e aí pode vir a dar problema de qualquer forma, né, pessoal? Assim como eu já disse, né, até na natureza pode ocorrer de uma planta sofrer problema fúngico, né? Até porque os seres vivos na natureza eles crescem, eles nascem, crescem, reproduzem e muitas das vezes pode vir a morrer. Seja orquídea, seja planta, seja inseto, seja o que for. E outro cultivo que eu tenho aqui que é muito bacana também, eu uso principalmente nas sofronites. Eu já mostrei algumas sofronites aí para vocês. Já mostrei algumas outras plantas, algumas catleias. São cultivadas no toquinho, que é um substrato também muito legal, é um meio de você cultivar a orquídea que faz com que a água ela escorra o mais rápido possível, né? Esses toquinhos na vertical, ou seja, os toquinhos cultivados em pé, como é o caso, por exemplo, daquelas harrisonianas. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho ali. Tá vendo aqui? Essas plantas cultivadas nesses toquinhos na horizontal, a água desce muito rapidamente, então acaba evitando de dar problemas fúngicos. Tem até uns seedlingzinhos nascendo aqui, ó, pessoal.
Isso aqui é semente, tá? Porque o que acontece com minhas plantas? Eu sempre polinizo elas e deixo o vento levar as sementes de algumas delas. Porque aqui perto de casa tem mangue, aqui perto de casa tem Mata Atlântica. Olha o carro das frutas passando. Desculpa aí o barulho, tá, pessoal? Então essas sementes voando daqui, elas podem chegar nesses ambientes naturais que tem aqui próximo, né? E podem vir até a nascer. Aqui também temos uma Varneri, uma Cattleya Varneri que está até com botões na espata. Está num toquinho de Sansão do Campo, ou sabiá, algumas regiões do Brasil chamam de sabiá, dentro do cachepô. E dentro do cachepô eu não coloco o substrato que retém a água não, tá, pessoal? Olha o que é. São uns pedacinhos de madeira com brita. Brita grande, tá? Não é brita zero não, porque a brita zero segura um pouquinho de umidade. Tenho também plantas no cachepô com isopor. Olha como que é a raiz da planta, essa raiz roxa. É uma maxilária consanguínea. Olha como que a raiz dessa maxilária tá agarrando dentro do isopor, na brita e tal. Aqui eu botei um pedaço de bucha vegetal, bucha velha. E simplesmente sensacional a brotação dessa planta, tá vendo? Plantas que pegam chuva. Aqui eu tenho também Cattleya nobilio. Como é uma planta que necessita de mais secura no substrato, né? Substratos que não retenham muita água, tá aí no toquinho. Minha braçávola nodosa, que eu já disponibilizei frascos para vocês, certo? Tenho também aqui a minha Encíclia Randi, a Randi tipo. Tá vindo uma haste floral enorme. E essa Encíclia Randi está cultivada na jangadinha de café. Bem inclinada para poder a água descer, tá vendo? Aqui tem uma Pleurothales, a Centera, não sei. Minha Miltonia moreliana, aquela da flor gigante. E assim eu vou cultivando as plantas, pessoal. Aqui são as minhas Sophronites cernuas que eu tirei do frasco. Eu tinha disponibilizado esses frascos para venda, mas a galera não interessou muito. Então eu abri esses frascos e coloquei essas plantas aqui e algumas plantas também em outros toquinhos. Tá vendo? Esse é o cultivo mais seguro para vocês que não têm a lona plástica. Vocês podem observar que aqui dentro do orquidário, ó, tá pingando água. Em contrapartida, eu tenho também um orquidário ali na lateral, que é o meu orquidário onde ficam os seedlings, que é um orquidário coberto por lona. Aí nesse caso já é mais controlado, precisa ser mais controlado, porque os seedlings são mais sensíveis a mudanças bruscas, né, de umidade e tal, muita chuva, é complicado. Aqui é uma gutata também cultivada nesse sistema de toquinho, é um toquinho de sabiá também, Sansão do Campo. E aqui ela passa até para a parede. Olha como que ela gosta do cimento, pessoal. A explicação disso é porque no cimento ele contém cal. E o cal, né, ou também conhecido como calcário, né, ele é proveniente de rochas calcíticas, dolomíticas, não sei. Acredito que calcíticas, né. E tem óxido de cálcio e óxido de magnésio, que são poderosíssimos na adubação da orquídea. Então ela vai ao encontro do cimento por causa disso. E olha como que as raízes ficam saudáveis em contato com o cimento, né? Muito interessante. Não é para colocar cimento nas plantas não, tá, galera? Ela pega o cimento já curtido, o cimento já estabilizado, igual tá aqui na parede, e ela gruda, ó. E ela gruda com muita força. Eu tenho plantas muito enraizadas ali atrás no cimento. Interessante, né? Deixa eu mostrar só para vocês aqui a minha... Acho que é Octomeria, né? Crassifólia, não sei. Essa é uma planta que eu ganhei, tá, pessoal? Por isso que ela é meio judiadinha assim. Mas não é cultivo meu, não. Isso tem menos de 2 meses que tá aqui em casa. Ela tá se recuperando ainda. E aqui eu tenho o híbrido, né? De Cattleya Varneri alba com Encíclia Randi alba. Eu tirei da chuva. Porque eu tô decidindo se eu faço algum híbrido com ela. Não sei o que eu faço. Mas acho que não, porque é uma planta que tem pouca saída. Ela tá amarelada assim, ó. Porque muitas das minhas plantas, pessoal, fica no limite. Fica no limite mesmo, aqui do orquidário. Então pega o sol da manhã até 11 horas todinho. Pega o sol todinho da manhã. Então acaba... São plantas que acabam por ficar assim meio ensolada. Ainda mais que é uma planta alba. Então pega mais insolação ainda. Aqui é o meu cultivo, talvez vocês vão perguntar, né? Num vaso cerâmico quebrado, tá vendo? Era lixo, ia pro lixo. Eu peguei e simplesmente amarrei essa planta aqui, há uns 3 anos atrás. Olha como que a planta enraizou. Aparentemente gostou, porque os brotos novos dela são esses aqui, ó. Bem maiores do que os brotos anteriores, tá vendo? É um corte que eu fiz de uma toceira. Essa daqui já é outra planta, tá vendo? É irmã, é uma planta irmã.
Pessoal, basicamente é isso aí. Quero agradecer muitíssimo a vocês que ficaram até aqui, beleza? E eu desejo o seguinte de vocês, que vocês me ajudem da seguinte forma, pegando e escrevendo para mim aqui nos comentários o que você gostaria de ouvir aqui no canal, qual a dica que você gostaria que eu falasse, qual a dúvida que vocês têm, qual o assunto que vocês acham que seria interessante eu falar, para poder me dar ideias, para poder eu falar no canal, né? Essa é uma dica que eu dei hoje a respeito de umidade no orquidário, a respeito de como evitar a questão fungo, né? E basicamente é isso, pessoal. Quando vocês comprarem uma planta que veio de um substrato comercial, que veio de um substrato de orquidário, vocês tiram essa planta e plantam no toquinho. Se ela for pegar chuva, como pega aqui, entende? Se ela for ficar num ambiente que não tem um controle de umidade, como é esse ambiente, por exemplo. E é isso, pessoal. Basicamente, agradeço muito a vocês que têm ficado por aqui. E outra coisa também lembrei agora. Tava tentando recordar. É o seguinte, tô querendo fazer um sorteio, pessoal. Eu vou sortear uma planta e vou sortear gratuitamente. Só que eu preciso que vocês me deem a ideia. Eu vou sortear provavelmente uma Phalaenopsis. Quero que vocês me deem uma ideia aí de como fazer esse sorteio. Se eu faço ao vivo, faço por aqui, como que vocês querem que seja. Escreve aí nos comentários pra mim e a gente vai conversar. Vou responder a todo mundo, beleza? Aproveitem porque, por enquanto, o meu canal tem menos de 400 inscritos e é um canal que eu consigo responder a vocês ainda. Talvez um dia, né, quem sabe Deus abençoe e eu consiga ter uma quantidade muito grande de inscritos, vai ficar um pouquinho mais difícil de eu responder a vocês, né? Mas é isso. Eu vou deixar vocês agora com a imagem da Encyclia patens, certo? Essa planta floriu aqui em casa, o cheiro disso é maravilhoso. Tá bem desidratada porque tá embaixo da marquise aqui de casa, bem desidratada mesmo. Mas é uma planta que com uma chuvinha que ela tomar, ela já reidrata. Porém, eu não vou colocar ela na chuva porque o meu interesse é polinizar talvez a Encyclia randi com o pólen dela, beleza, pessoal? Fiquem com Deus, um ótimo domingo e até mais.